Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma série de vídeos sobre engenharia de métodos. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da história sobre a origem, o que seria um pouco da engenharia de métodos. Então, para começar a contextualizar o que seria engenharia de métodos, para a gente refletir um pouco, deixar algumas perguntas iniciais para vocês irem pensando nas respostas. Existem pontos a serem melhorados em algum processo ou tarefa no que você esteja inserido? Seja no estágio, seja no trabalho, na própria casa de vocês? Algo que vocês poderiam fazer para melhorar esse processo? O que torna esse processo importante? Quais são as etapas, as funções, as atividades que devem ser desenvolvidas? Nisso, dentro desse contexto, a gente está relacionando muito o que a engenharia de métodos faz. Mas antes de entrar na engenharia de métodos propriamente, quais palavras remetem à engenharia de métodos? Então, brincando com as palavras, com os termos, a primeira palavra que vem da engenharia de métodos não deixa de ser a engenharia, que numa definição de um dicionário é a arte de aplicar conhecimentos científicos à invenção e aperfeiçoando os processos, as técnicas industriais, entre outros fatores. Engenharia, então, é aplicar conhecimentos científicos. Métodos, que seria um segundo termo, está relacionado aos meios convenientes para alcançar um fim, chegar a algum lugar, produzir algo, chegar a um conhecimento científico. Então, engenharia de métodos está relacionado nessa forma de buscar conhecimentos científicos e aplicá-los da melhor maneira. Então, engenharia de métodos é uma tradução, vamos dizer assim, a gente pode traduzir com basicamente, de maneira bem simplificada, estudo de tempos e movimentos. Só que para estudar tempo e movimento, vem um outro termo importante é, para o nosso conhecimento, que seria sistemas de produção. A gente só vai estudar tempos e movimentos, tentar buscar esses tempos e movimentos, se existir um sistema de produção, que de forma geral é um conjunto de elementos dos mais diversos tipos que se interrelacionam para a produção de um bem ou um serviço, gerar um produto final, produzir algo. E para o sistema de produção funcionar, eu tenho diversos processos, ou seja, atividades, itens, elementos que eu vou ter que seguir para conseguir produzir aquilo que se espera do meu sistema de produção. Então, tempos e movimentos é uma forma de a gente melhorar os processos dos meus sistemas de produção para, entre outros fins, aumentar a produtividade ou otimizar os recursos utilizados. E produtividade não deixa de ser uma relação daquilo que sai do meu processo sobre aquilo que entra. De forma geral, coletar as informações do que foi produzido, né, a saída do meu processo, sobre aquilo que entrou, o quanto eu consegui utilizar das entradas para gerar saídas boas. Então, voltando um pouco no conhecimento, sistemas de produtivos nada mais é do que um conjunto de processos produtivos onde tem uma entrada de recursos. Esses recursos dos mais diversos tipos, então a gente vai ter pessoas, tecnologias, conhecimentos, recursos que vão de alguma forma transformar ou serem transformados. Esses recursos entram no meu processo, ou seja, os recursos vão criar, independente da natureza de transformação, então vai produzir, montar, vender, entre outros tipos de atividades que podem ser feitas para, com os objetivos da transformação, seja ele apropriadamente, eficazmente, eficientemente, gerar uma saída, seja um serviço, um produto, ou seja, natureza do produto ou serviço. Então a gente pode resumir os sistemas de produtivos com esses 4 itens, né? Recursos para criar apropriadamente outputs, saídas, produtos, serviços.
E dentro dessa conjunto de processos produtivos, eu preciso pensar naquilo que atenda ou cumpra, ou seja, padrões de desempenho, seja lá custo, qualidade, flexibilidade, entre outros padrões que o cliente vai buscar. Os objetivos do cliente, né, as exigências que se espera, demandas, necessidades. Eu preciso também das naturezas desses objetivos, né, então se são definidas, atuais, potenciais, percebidas, e ter também o cliente da operação, saber para quem eu estou produzindo, mercado, para clientes, cidadãos e sociedades, entre outros itens. Então, dentro desse conjunto todo, a gente pode definir e aprimorar os nossos recursos produtivos, né? Sendo a principal função do processo produtivo produzir bens e serviços que atendam aos nossos clientes. Então, quando a gente fala de engenharia de métodos, né, quais seriam os objetivos principais para se estudar engenharia de métodos? Entre vários itens, a gente precisa otimizar o nosso processo produtivo, ou, em outras palavras, identificar as boas práticas e os relacionamentos entre homem, máquina e ambiente, para assim conseguir reduzir o tempo de produção, ou seja, entregar o produto para o mercado dentro do menor tempo possível. Isso vai afetar a competitividade da empresa. Garantir a qualidade desse produto que é entregue ao nosso consumidor final. E, por fim, economia dos recursos, né? Utilizar a menor quantidade possível de recursos para conseguir produzir algo, para gerar algo que agregue valor, né, no meu processo de produção. Então, todas essas boas práticas que a gente consegue estudando os métodos, otimizando os tempos, entre outros fatores que a gente vai ver ao longo dessa disciplina, o objetivo principal dessas boas práticas cai na produtividade, ou seja, produzir mais com menos recursos. E aí, voltando na história desses tempos e métodos, tudo começou mais ou menos, né, na década final do século XIX, começo do século XX, onde começaram a se estudar tempos, as medidas de trabalho, como determinar essas medidas de trabalho, como medir essas medidas, e também estudar os movimentos, projeto dos métodos, né? Então, identificar os melhores métodos, as melhores práticas. E aí surgem 4 pessoas principais, né? O primeiro deles, que todo mundo acho que já ouviu falar, o Taylor. Taylor começou lá na administração científica, considerado o pai da administração científica, estudar tempos para tentar otimizar processos. Veio em seguida o casal Gilbert, que buscou, entre outros fatores, as relações humanas, as formas de interações humana, meio, máquina e tudo mais. E aí, por meio de estudos de movimentos, buscou otimizar essas operações das pessoas com as quais estavam estudando. E um outro nome também famoso, o Ford, que se aprimorou dos conceitos dos dois anteriores e buscou intensidade, economia e produtividade cada vez maior. Então, dessa relação humana, a gente tem que sempre se lembrar que o meu processo produtivo ainda tem muito operador humano atuando. Apesar dos avanços da indústria 4.0, entre outros itens, ainda tem muito fator humano a ser estudado, ser trabalhado e ser cuidado. Então, dentro dessa administração científica das relações humanas, buscar sempre um enriquecimento das atividades e do cargo dos operadores, analisar aspectos psicológicos como motivação, desejos, vontades, avaliar também fatores ambientais como temperatura do local, luminosidade, umidade, pressão, entre outros fatores. Tudo isso, de certa forma, afeta o meu processo. Então, falando um pouco sobre cada uma dessas pessoas, começando por Taylor, né, que foi o principal, e dentro dessas descobertas da administração científica, vale a pena vocês darem uma olhada
né, entrar lá no YouTube e pesquisar Tempos Modernos, o filme famoso do Chaplin, que mostra muito desses estudos de tempos e métodos. O link está aqui em cima e eu vou também postar nos comentários desse vídeo. Pesquisa lá, dá uma olhada, que não deixa de ser uma sátira dos estudos da administração científica, onde o Chaplin satiriza a linha de produção desenvolvida por Ford. Então, aconselho lá vocês a darem uma olhada e entender um pouco daquilo que foi discutido ou que será discutido ao longo desse vídeo. Então, entrando o primeiro grande personagem como o Taylor, que é pai da administração científica, a gente pode também considerar ele como pai da engenharia de produção. Os estudos dele gerou, né, impactos significativos na indústria, que ajudou no desenvolvimento da função produção, do cargo engenheiro de produção, da melhoria dos processos. Ele iniciou lá seus estudos em 1881 na Mid Valley Steel Company e desenvolveu vários trabalhos, né? Desenvolveu vários métodos buscando otimizar o fluxo produtivo, o trabalho produtivo, os recursos produtivos. Então, Taylor sempre visualizou o processo produtivo e ele usava um termo, ele não era muito bem visto, né, pelos operadores, mas antes desse estudo do Taylor, ele usava um conceito de vadiagem sistêmica. Seria um acordo, vamos dizer assim, entre aspas, um acordo entre os operadores para que eles não acelerassem muito o ritmo de trabalho, para todo mundo mais ou menos trabalhar sempre no mesmo ritmo, para não prejudicar, para que ninguém se prejudicasse, né? Então, eles se aproveitavam do sistema administrativo falho para ditar a velocidade que eles achavam mais ideal para o seu processo, né, para as atividades que estavam desenvolvendo. Taylor, vendo isso, observando isso, aplicando o que hoje é considerado, né, trabalho científico com base científica, por isso até o termo administração científica, estudo, né, da forma de melhorar, ele começou a observar que era necessário avaliar o desempenho do trabalho, buscar também padronizar as ferramentas, ainda eram muito dispersas os padrões de ferramenta. É necessário também selecionar e capacitar os trabalhadores para a melhor forma, para a melhor atividade que ele possa desenvolver. É necessário também supervisionar e planejar o trabalho, então precisa haver um planejamento daquilo que será feito. E também pagar os trabalhadores por produção, então vincular salário àquilo que eles produzem, que os operadores produzem. Então, dentro desse ambiente, dentro desses fatores que ele começou a observar, o estudo mais famoso dele, que é o uso da pá, dentro de uma parte lá da indústria que ele trabalhava, nesse estudo ele aplicou vários termos científicos. Então, se a gente analisar o estudo como um todo, é possível observar todos esses fatores de estudo científico, né? Então, ele observou os tempos e movimentos para analisar o trabalho do que era feito antes, acompanhou também fator de fadiga, ele buscou a especialização do operário e a divisão do trabalho, ele desenhou os cargos e as tarefas de acordo com as necessidades, criou incentivos e premiações por produção, buscou melhorar as condições de trabalho, padronizou o processo e criou formas de supervisão funcional em todos os sentidos. Então, nesse caso da pá, um dos estudos mais famosos e icônicos dele, ele iniciou essa análise onde no pátio da empresa dele possuía em torno de 500 operadores para operação movimentação de materiais. Então, movimentava dois tipos de material, carvão e minério de ferro por meio de pás. Essas pás não eram um modelo único, vamos dizer assim, não tinha um estudo muito bem desenvolvido para elas. Então, alguns funcionários usavam suas próprias pás. Aí, dentro desse estudo que ele iniciou, ele observou que, dependendo do tipo de material, a variação de peso carregado por cada pá variava muito. Então, para o carvão,
as pás carregavam em torno de 1,6 kg. Já para o ferro, cada pá cada operador carregava na pá 17 kg. Então, esse desbalanceamento afetava o tempo de produção, afetava a fadiga dos operadores, e ele buscou formas de otimizar essa movimentação, e o primeiro passo foi padronizar o peso carregado, para não haver diferença muito grande, né? É muito mais fácil carregar 1 kg do que carregar 17 kg por vez. E aí, dentro desses estudos, ele chegou numa pá ideal para otimizar a movimentação por dia por operador. Então, ele calculou lá dentro dos seus cálculos, das suas análises, cada pá deveria carregar em torno de 9 kg, de 9 a 10 kg. E para isso, ele criou dois modelos diferentes de pá. Uma menor para carregar ferro até 9 kg e uma pá maior para carregar os 9 kg de carvão. Então, nesse balanceamento da linha, vamos dizer assim, ele otimizou a movimentação e melhorou o processo produtivo. Além de melhorar o instrumento de trabalho, no caso a pá, o operário mais produtivo por dia, aquele que movimentasse maior quantidade, seja minério de ferro ou de carvão, ele ganhava um prêmio de 60% do salário diário dele. Então era um bônus para o mais produtivo. E os que não foram tão produtivos, em vez de ser despedido, mandado embora, ele buscava treinar, capacitar esses operadores para o melhor movimento, para a melhor utilização das pás, da ferramenta, para buscar que todos eles conseguissem melhorar o seu rendimento e conseguissem a bonificação, sendo esse um dos objetivos. E aí entra essa supervisão, né, de tentar que todos produzam o máximo possível e seja beneficiado por isso. E aí esse estudo, após 3 anos dessas análises, implementações, melhorias, o número inicial, que era de 500 funcionários aproximadamente, caiu para 140, sendo que esses 140 produziam a mesma coisa que os 500 iniciais. Então, só melhorando o método, o processo, as ferramentas, ele conseguiu otimizar o tempo, otimizar a produção e, consequentemente, reduzir o número de operadores necessários para realizar essa atividade. Então, quando a gente pensa na administração científica, pensa no Taylor, a gente pode resumir em 4 princípios. Planejar. Então, é necessário desenvolver um planejamento das atividades, do tipo de trabalho a ser analisado, aquilo que será feito. É necessário também preparação, ou seja, selecionar o colaborador e treinar para desenvolver as suas capacidades. Então, separar os melhores operadores para as melhores atividades, que eles se encaixassem. Né? Então, é analisar perfil, vamos dizer assim. Feito também o princípio do controle, onde buscar a cooperação entre os colaboradores, garantir passos científicos, vamos dizer assim, garantir que aquilo que estava sendo analisado tivesse um fundo científico, respeitassem as regras, vamos dizer assim, fossem itens analisados de forma padronizada. E por fim, princípios da execução. Então, separar, vamos dizer assim, o planejamento e organização do processo das pessoas que executam a tarefa. E aí é um outro termo que bastante usado quando fala-se de Taylor, que é separar os planejadores, a parte de planejamento, dos operadores que fazem a força bruta, né? Também o termo cunhado como homem-boi, o homem que usa a força, do homem que usa a inteligência, vamos dizer assim, para planejar suas atividades. Passado Taylor, o próximo é o casal Gilbert, né, fazendo uma brincadeira. Né, ele não pode ser considerado o casal fundador da série, mas ele impulsionou muito, seus estudos impulsionaram muito o desenvolvimento de práticas adotadas na engenharia de produção. Então, mais ou menos na mesma época de Taylor, eles começaram, né, juntaram a formação psicóloga da mulher com a formação de engenheiro
do homem, do casal, eles começaram lá a estudar e compreender o fator humano. Lembrando mais uma vez que talvez o fator humano é aquele mais complexo de ser analisado, de ser impulsionado, de auxiliar no processo como um todo. Então eles, nessa mistura de formação, eles entenderam que o fator humano é necessário ser analisado junto com o ambiente no qual ele está inserido. E aí eles fizeram várias contribuições dentro dessa forma deles trabalharem. Então, verificaram que é necessário estudar os movimentos, micromovimentos, né, os movimentos mais finos, vamos dizer assim. E aí foram um dos criadores dos princípios da economia de movimentos, ou seja, otimizar o processo sem tanto movimentação dos membros dos operadores. Auxiliaram também na questão de gráfico de fluxos de processo e num estudo importante que afeta muito esse fator humano operador que atua na nossa linha de produção, que é a questão de monotonia da tarefa, que isso gera, querendo ou não, a motivação ou desmotiva o operador a realizar a tarefa, a fadiga que acontece com o desenrolar das atividades e a transferência de habilidades necessárias entre os profissionais, ou seja, os próprios operadores auxiliarem nessa transferência na forma de conhecimento. Então, dentro desse princípio de economia de movimentos, eles começaram a analisar a função pedreiro, onde cada um tinha uma forma diferente de atuar, os movimentos, a velocidade de desenvolver as suas tarefas dependiam muito da pressa com que eles estavam, da cobrança que eles tinham sobre eles. Então, dentro desse estudo de economia de movimentos, eles começaram a analisar movimentos realizados e tentando substituir por movimentos mais curtos, não tão de amplitude tão grande, onde essa redução desses movimentos, essa melhoria dos movimentos, gerava menos fadiga ao longo do dia. Consequentemente, melhoraria a produtividade. Então, o casal Gilbert ajudou muito no estudo desses movimentos, definiu o método para melhorar os movimentos, na análise do movimento. E por fim, outra pessoa extremamente importante nessa questão de engenharia de métodos e na própria formação do curso de engenharia de produção veio o Henry Ford, lá o fundador da Ford Motor Company, que junto com as ideias do Taylorismo, ele aplicou outros conhecimentos, outras formas de trabalhar, onde também tem um termo o cunhado de Fordismo, né, onde buscava intensificar os trabalhos, gerar maior produção, com economia de escala, tentando reduzir processos, otimizar processos para aumentar a produtividade. Então, ele trouxe várias contribuições para a engenharia de produção, para formas de como o processo produtivo foi desenvolvido lá no começo do século XX. Muitos deles ainda são utilizados nas empresas atualmente. Então, o primeiro grande feito, vamos dizer, a primeira contribuição foi a linha de montagem lá por volta de 1910, onde essa linha de montagem tinha uma velocidade pré-definida, da onde vem a sátira de tempos modernos do Chaplin, e essa velocidade só veio por meio da racionalização do trabalho, ou seja, divisão do trabalho e especialização do trabalho pelos operadores. Os operadores eram treinados para desempenhar uma única função, seria lá apertar parafuso, fazer algum movimento repetitivo. Hoje em dia isso já não é tão aplicado por causa de questões ergonômicas, mas desse conceito de divisão levou à formação do conceito de linha de montagem. Dentro dessa linha de montagem, também foi permitido o balanceamento de linha, né? Equilibrar as operações para que todos levassem o mesmo tempo para executar. Então, dentro desses avanços, ele alcançou na sua indústria lá na Ford níveis de produtividade nunca antes imagináveis, produzindo mais
mais barato, ou seja, ele ganhou em escala no volume de produção e, consequentemente, nessa produtos mais baratos, ele começou também de forma a pensar no bem-estar social dos seus próprios funcionários, onde ele pagaria os maiores salários quanto possível e com seus produtos mais baratos, os operadores conseguiam comprar aquele produto que ele estava comprando. E de certa forma, isso auxiliava no próprio operador de manter a qualidade em seu processo. Então, produtos mais acessíveis a todos foi uma forma como ele desempenhou, né, por meio da sua indústria, sua forma de pensar, uma forma de pensar no bem-estar. Além dessa divisão de trabalho, dessa otimização da produtividade, um efeito negativo teve que foi corrigido com o passar do tempo com o pensamento enxuto vindo do modelo japonês, que era a alienação do operador. O operador era especialista somente naquele trabalho, ele perdia a visão holística do trabalho, do processo, de toda a empresa, e, consequentemente, ele não sabia o que passava sem ser naquele seu setor, na sua operação específica, né? Então, muito do que o Ford desenvolveu foi voltado para a produção em massa, altas quantidades de produtos para buscar baratear e deixar eles acessíveis. E aí, dentro desse volume, deixo aqui com uma possível dúvida: será que ele foi o primeiro pensador enxuto? Quando a gente argumenta, quando eu falo isso, a gente está comparando produção enxuta com produção em massa. Isso pode dar um nó. Mas se a gente pensar em termos dos dados apresentados pela indústria dele, que do ano de 1909 a 1916, ele ampliou em muito o volume produzido, passando de quase 14 mil para quase 600 mil. Lógico, ampliou também a quantidade de operadores, de empregados, mas também dá para observar aí o volume de carros por funcionário ao ano. Então, lá no primeiro ano analisado, era 8 carros por ano que cada funcionário produzia. Chegou a quase 20 em 1915, e finalizou ali com 18. Então, nesse volume, nessas ferramentas implantadas, ele gerou uma redução nesses 7 anos analisados esses dados, uma redução de quase 70%, né? Otimizou o tempo em quase 70%, onde um operador levava 357 horas para produzir um carro e depois de 7 anos foi para 134. Mas que história é essa de pensamento enxuto? Ele reduziu o processo por meio do balanceamento das linhas, só que quando a gente analisa pensamento enxuto, o princípio do Lean, da produção enxuta, é totalmente ao contrário do que o Ford pensava. E aí, deixo essa pergunta: será que ele foi o primeiro pensador enxuto que conseguiu reduzir essa produção? Deixo essa pergunta para vocês, para a gente interagir aí nos comentários. E para os alunos da disciplina, lá pelo ambiente virtual nosso, eu gostaria que vocês participassem desse fórum. Ficam todos convidados a participar, seja aluno ou não. Como você avalia essa informação de ele ser o primeiro pensador enxuto? Ele foi mesmo? Qual que é a sua opinião? Deixa aí seus comentários, vamos debater um pouco sobre isso. No próximo vídeo talvez eu auxilie na resposta dessas perguntas, dessa forma enxuta. Mas já adianto que não concordo muito com essa afirmação, mas deixo no ar aí para a gente debater um pouco. Até o próximo vídeo. Abraços!